Fala pessoal, então vamos dar continuidade aqui, né, essa série de 4 vídeos que a gente está fazendo sobre a introdução a caprino e ovino. No vídeo anterior a gente falou sobre diferenciação de caprinos e ovinos, e nesse agora a gente vai falar sobre essas diferenças entre preço e valor, né, ou estratégia de negócio que envolve preço e estratégia de negócio que envolve valor. Tá? Aguarda aí, depois da vinheta a gente conversa. Pessoal, então qual que é a ideia aqui de trabalhar? Né? Então nós vamos fazer uma diferenciação entre preço e valor. Tá? Nesse sentido aqui, né, o que eu coloquei aqui? Ó, preço de uma forma simplista. Tá? Então assim, não quero entrar em aprofundar a questão de economia, não é o objetivo aqui. Tá? Então ele pode ser o quê? O preço é um valor pago, né, um valor em dinheiro monetário, pago por uma mercadoria, né? Aí pode ser, por exemplo, 1 litro de leite cabra, né, ou um doce de leite, um queijo, etc. Ou um serviço, né? Então, por exemplo, um serviço de assistência técnica, um serviço de ultrassom para quem é veterinário, etc. Então, a gente está falando aqui de um preço pago por um serviço ou mercadoria, né? Basicamente isso. Então, de uma forma bem direta, aí seria qual o custo que eu tenho com isso, dentro de uma margem ali aceitável. Tá? O valor, né, a gente já trabalha com uma questão de importância que você atribui a um determinado serviço ou mercadoria que você está pagando. Então, que sentido aqui? Até ficou um pouco meio confuso, mas vamos tentar simplificar isso aqui. Basicamente, eu estou falando aqui dentro de valor em uma percepção aonde essa percepção ela é positiva no sentido de que eu topo pagar um pouco mais porque eu tenho a percepção de que isso vale mais do que simplesmente eu pagar o que está hoje no mercado. Tá? Então, nesse sentido, o que eu quero que a gente trabalhe daqui para frente, só para lembrar, quando eu falar de preço, eu estou falando do valor exatamente que o cliente paga dentro de uma margem ali, e normalmente ela é baixa. Tá? O valor, basicamente, ele trata de um benefício de uma compra onde eu estou despendendo um valor financeiro que ele é maior, eu tenho uma margem maior, e eu tenho uma diferenciação nisso, eu tenho uma percepção de valor muito grande. Então, basicamente, quando a gente fala em preço, eu estou falando do menor valor possível que eu estou pagando, e quando eu estou falando em valor, eu estou falando de um benefício que eu estou topando pagar mais por isso. Tá? Então, vamos trabalhar nesse sentido. E aí, quando a gente pensa em um negócio, né, e aí vamos trazer para o contexto da ovino e caprino, eu penso num negócio de ovinocultura ou de caprinocultura, aonde a atividade ela é remunerada pelo preço. Então, qualquer produto que eu tenha liberado dentro do meu sistema ou dentro da minha propriedade, ele vai ser balizado por único e exclusivamente preço. Aí, o que a gente tem que pensar, né? Esse preço, para eu conseguir viabilizar o negócio, porque quem tá determinando esse preço? O mercado. E o mercado no sentido geral, né, como commodity. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso minimizar meu custo. Tá? Então, uma estratégia importante quando a gente passa a pensar em negócios que tenha como estratégia de viabilização do seu negócio, né, como forma de trabalho, o preço, né, eu vou ser um tomador de preço dentro do mercado, eu tenho que minimizar meu custo ao máximo e eu tenho que buscar ter escala. Porque a margem, né, normalmente desses negócios ela vai ser baixa, porque quem é o tomador de preço, existe uma ampla concorrência, então eu tenho uma margem baixa, para eu conseguir ter uma boa receita, né, no negócio e, consequentemente, poder ter uma rentabilidade boa, caso, né, eu consiga ter um investimento ok e uma alta receita, eu vou ter, né, que minimizar meu custo e buscar o máximo possível. Né? Só trazendo um paralelo, muito das atividades, por exemplo, a atividade de bovinocultura de leite hoje, principalmente na região sudeste e em outros casos na região sul, aonde eu estou com uma atividade confinada, eu estou buscando máxima produção dos animais, porque a margem do litro de leite comercializado ela é baixa. Muitas das vezes, em produtores de leite, nós estamos falando em centavos. Então, centavos vezes 10 mil, 100 mil litros de leite vai te dar uma boa receita que viabiliza o seu negócio. Então, por que eu estou fazendo esse paralelo com a bovinocultura de leite? Porque eu entendo que hoje a bovinocultura de leite, na sua grande maioria, tem utilizado essa estratégia de ser um tomador de preço e ter que buscar escala para viabilizar seu negócio. Tá? Então, é uma estratégia. Aí os balizadores dessa estratégia é o quê? Custo de produção, quantidade que eu vou produzir,
preço definido pelo mercado, lembrando sempre o seguinte, né? O custo de produção ele tem que ser menor do que a receita que eu vou ter para cada unidade de produção. Se essa receita for maior, se o custo for maior do que a receita, eu estou tomando prejuízo. Prejuízo vezes a escala, aí fica gigantesco a consequência disso. Tá? Então o seu prejuízo vai ficar ainda maior. E a margem de lucro ela tem que ser prevista. Por quê? Quando a gente fala em gestão de risco, eu tenho que já ter uma expectativa de quanto isso vai me custar, eu tenho que estar acompanhando o mercado para eu saber se dentro do cenário do mercado para os próximos meses, para os próximos dias, ou dentro do momento que eu vou fazer comercialização, pensando, por exemplo, em cordeiro, pensando, né, em produtos que eu vou liberar em determinado momento do ano, se naquele momento que eu vou ter os produtos, qual é mais ou menos a expectativa de valor a ser pago, e esse valor a ser pago eu tenho que avaliar junto com o meu custo esperado e ter lá no final o custo realizado para eu realmente ter confiança e não acabar entrando num prejuízo porque eu não fiz gestão de risco. Tá? Existem outros balizadores, mas assim, quem trabalha com preço está o tempo inteiro minimizando o custo de produção, buscando produzir o máximo possível para conseguir aumentar a receita e viabilizar seu negócio. Né? O preço não, muitas das vezes você não tem capacidade de mudar ele, né? Com salvas exceções, alguma coisa acontecer, tem ali uma distinção, depois eu até comento um pouco disso, e você tem que fazer gestão de risco dentro da sua margem para poder garantir que seu negócio vai perpetuar. Tá? A pergunta que fica, né, quando a gente pensa em preço, quem é seu cliente? Normalmente, quando a gente está falando em produtos, por exemplo, de cordeiro vendido para o mercado, para frigorífico, muitas das vezes vai ser o frigorífico que vai estar adquirindo, ele vai te dar um preço ali dentro do mercado, então 15 reais, 16 reais, às vezes 14 reais, às vezes 12, tem casos, por exemplo, que a gente vê de 8 reais, então assim, seu custo tem que estar menor do que o valor que você está recebendo por quilo do animal. Então esse é um fato, senão você vai simplesmente pagar, custear a atividade ou subsidiar outro elo da cadeia. Né? Em muitos casos, a gente, às vezes em conversas técnicas, chega à conclusão de que o produtor, por não fazer conta, por não ter gestão de risco, ele está subsidiando o próprio frigorífico, porque ele está pagando para o frigorífico, né, aquele animal. Então, assim, no sentido de que aquele animal custa muito mais do que ele está recebendo. Tá? Então, esse prejuízo tem que tomar cuidado. Gestão de risco é a base hoje, porque senão vai sair da atividade. O outro lado, né, que é você pensar no benefício que eu tenho com a compra, nesse sentido aqui, né, eu vou atribuir uma experiência única, tá? E isso está relacionado com a expectativa do cliente. Então eu preciso ir além da expectativa do cliente, criar ali uma situação de muita emoção, de muita satisfação. Isso é um desafio. Tá? Existem negócios que eles nos permitem fazer isso. Então quando a gente pensa nos balizadores, né, o que a gente está pensando? É um conceito subjetivo. Eu tenho que ter muita clareza de quem é meu cliente e gerar uma experiência muito boa para o meu cliente. Tá? Eu preciso gerar essa experiência para ele. Junto com isso, né, vai estar associado ao bem-estar. Esse bem-estar aqui, né, pensando no meu cliente, junto com o produto que eu estou servindo, com o serviço que eu estou prestando para ele, que vai gerar ali uma satisfação. E essa satisfação ela tem que ter um valor muito superior ao custo, porque isso aqui normalmente você não consegue ter escala. Então eu tenho que ter um valor alto por aquele produto, por aquele serviço, que implica, né, numa alta margem, porque eu não vou conseguir, na maior parte das vezes, ter escala. Tá? Então já vem uma diferenciação, que depois eu vou deixar isso mais claro lá na frente, mas preço eu consigo ter escala, valor normalmente eu não tenho escala. Porque nós estamos falando de um produto único e, nesse cenário, né, o preço do produto ou do serviço, ele é por oferta e demanda. Imagina o seguinte, eu tenho uma propriedade que ela fica aberta para visitação durante os finais de semana, e essa propriedade ela tem, por exemplo, uma demanda de 200 pessoas, só que só cabe 30 pessoas lá. O que você tem que fazer como estratégia? Vou subir o valor de ticket para a pessoa entrar na minha propriedade. Ela vai pagar 100 reais e vai ter direito ao consumo de 50 reais. Ainda assim, eu fiz esse valor e está muito alto, não estou conseguindo atender, você pode até pensar em subir mais. Mas o que eu estou fazendo? O valor pago
tem que ser, ele está ficando muito mais alto do que o custo que eu tenho para receber aquela pessoa. Mas por que isso está nessa ótica? Porque eu estou tendo, a pessoa que está indo lá, ela está vendo um grande valor, um grande benefício naquele momento que ela está tendo lá. Tá? Então é isso que eu queria deixar aí sinalizado dessa questão de valor. Para não, depois não haver algum confundimento. Né? A gente está falando de um produto único e questão de produto único dificilmente você consegue replicar ele em escala. Tá? Então, a pergunta que vem aqui, né, como que eu surpreendo o meu cliente? Como que eu crio aquele fator que ele fala, puta, isso aqui é muito legal, é muito bom, vale muito a pena. Ah, é um preço maior, mas vale a pena demais. Tá? Eu falo isso porque eu já vivi experiências, por exemplo, de visitar propriedade ou de ter consumo de alguns produtos de caprinos ou de ovinos que valeu todos os centavos gastos. Não foi barato? Não, mas vale demais a experiência. Tá? Então a gente, né, tem que pensar se aquela experiência ela de fato vale. A questão é, eu faço essa experiência todo final de semana? Não. Então eu preciso avaliar o quê? Quando que eu vou fazer e se eu tenho demanda de pessoas para ter aquela experiência com uma frequência para eu viabilizar meu negócio. Mas esse questão de valor, ele é algo que sempre vai estar embutido. Um alto valor pago, mas um alto benefício por quem está tendo aquela experiência. Eu fiz aqui uma seleção, né, e tentei trazer exemplos de ovino de leite, caprino de leite, ovino de corte, caprino de corte, e também de lã e fibra de caprinos, para a gente pensar em alguns negócios, pensar em algumas ações, e eu não vou ficar aqui dentro desse contexto falando se é preço, se é valor. Né? Aí vocês tomem as conclusões aí que vocês acharem que é mais pertinente. Então, nesse primeiro exemplo aqui, que é para mim um exemplo bem icônico, que é a Casa da Ovelha, né? A Casa da Ovelha, ela fica em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, né? Ela é um local onde as pessoas podem visitar, né? Ela tem os seus produtos, né? Queijo maturado de ovelha, iogurte, ela tem sorvete, ela tem cosmético, ela tem uma série de produtos, um portfólio grande de produtos, ela tem um serviço que você pode utilizar ou de uma experiência que é a visitação, ela tem outras estratégias lá dentro de diversificação e é um local muito interessante, eu recomendo que vocês visitem. Então, esse aqui é um produto, né, um iogurte, eu acho que assim, só a foto ela já diz aí se esse produto pode ser saboroso ou não, né? Eu tive a oportunidade de experimentar e realmente é muito bom, recomendo que experimente. Né? Esse outro também é muito, muito bom, né? É um iogurte também com geleia de morango. Então, assim, será que eu pagaria 25, 30, 40 reais por esse produto? Aí a gente tem que avaliar. Eu tenho gente que queira fazer a compra, né? Quer comprar, não pago 40, mas pago 30, não pago 30, mas pago 25. Quanto que esse custa, por exemplo, no mercado? Você pega hoje um iogurte desse grego, né, no supermercado, ele está na casa aí de um pote de, não sei se 400 ou 500, na casa de 10 reais. Será que eu pagaria 20 por esse? Então, assim, são preços ou benefícios que eu posso ter. Um grego feito hoje que eu compro no mercado tem uma série de conservantes, espessantes, que esse não vai ter pela característica do próprio leite de ovelha. Tá? Então, esse é um ponto para a gente pensar. Essa é uma experiência, né, de turismo, onde as pessoas formam um corredor, os animais que estão vindo do pasto, eles passam aqui, né, e vão para a ordenha, e depois vão ser distribuídos dentro das suas baias. As pessoas podem, às vezes, dar alimentação, ter um contato, depois acompanhar a ordenha. Nós estamos tendo uma experiência do que seria aí o dia a dia de uma propriedade. Os produtos que eles comercializam, né, tem uma série de produtos aqui de cosméticos que são bem interessantes. Tá? Tem também, eu não coloquei aqui, o sorvete e, se eu não me engano, também picolé. Tá? Então, é um outro produto, aí, uma derivação desse leite. Essa segunda iniciativa, né, de caprinos de leite, eu coloquei aqui, selecionei a Capriana. Né? A Capriana ela fica em Sapucaia, no Rio de Janeiro. Tá? É uma granja leiteira, né, que tem aí algumas particularidades em termos da sua forma de extrair o leite, que é a ordenha carrossel. Né? Ela está dentro de um vale, né? Então você tem aqui uma cadeia de montanhas que protege toda a área. Aqui tem em torno de 100 hectares, 80 de mata. Né? Ao redor aqui, que é a produção de volumoso, mais as instalações são 20 hectares.
Ela tem, né, uma pegada de ter tudo conectado, foi tudo pensado. Então tem instalações conectadas, já próximo da ordenha. A ordenha, o leite passa direto já para processamento no laticínio. Então tem uma série de questões que foram pensadas, foi investido um bom dinheiro aí para viabilizar esse projeto. Tem uma ordenha em carrossel, que hoje acredito que é a única que a gente tem no Brasil. Então, assim, ele está aberto a visitações, né? Ele permite, lá você tem um custo para fazer a visitação e você usa desse valor para reverter lá em produtos que ele comercializa. Aqui, né, ele trabalha também, né, já tem a questão da energia fotovoltaica. Aqui, ó, eu estou sinalizando aqui é o laticínio, aqui é a ordenha, né, e nas instalações de cima onde as cabos de lactação ficam. Então ele tem uma área de restaurante, então assim, é muito interessante. Então ele tem os produtos e está também aberto as visitações aí e tem uma receita com base nisso. Junto com isso também, né, a Capriana ela tem um programa de estágios para pessoas ligadas aí a ciências agrárias, veterinárias, zootecnia, o que queira lá. Tem um custo para você se inscrever, você tem um custo lá da sua estadia, mas também é uma estratégia deles de negócio, né? Então você tem os produtos, você tem as visitações, você tem, né, essa questão do estágio, e saiu uma reportagem aí na mídia onde fala que foi investido aí mais de 20 milhões, né, para viabilizar esse negócio. Então, só para vocês terem a noção aí do investimento que é um negócio desse porte. Esse outro negócio aqui é envolvido junto com a Castrolanda, né, uma cooperativa que tem, né, como base aí a parte de produção de leite, entre outras atividades, e o Cordeiro ele entra também como uma ação aí dentro da cooperativa para viabilizar, por exemplo, o escoamento da produção dos seus cooperados. E eles têm uma linha aqui de Cordeiro que é bem interessante aí, que é uma forma de você explorar ali, né, a carne do cordeiro, que é uma carne muito valorizada no mercado, né? Uma outra iniciativa que é bem interessante que eu queria destacar para vocês é esse projeto, né? É um projeto de valorização da lã, né? E aqui ela está na Serra da Mantiqueira, na cidade de Campos do Jordão. Esse projeto aqui ele é um processo de tecelagem, né, de trabalhar essa lã e depois confeccionar esses produtos por pessoas lá da região. Então você tem aqui a lã 100% natural, almofadas, mantas, acessórios, decoração, uma série de produtos, né, que eles fazem. E você também tem, já vi aqui, cursos que você pode ir lá, aprender como é que faz todo o processo de cardagem, lavagem, uma série de etapas, né? E são gerados esses produtos que você pode adquirir também aí no mercado. Então, assim, é um projeto local que traz uma valorização para a lã, principalmente dessa lã da Serra da Mantiqueira, né? Esses produtos eles são comercializados numa região turística e de certa forma aí também a gente pode falar o seguinte: eu estou valorizando o produto e estou dando emprego e condições aí para as pessoas lá da localidade. Um outro produto, né, que é bem interessante é esse tênis, né? Esse tênis ele é feito com lã de ovelha merino, tá? Então esse produto ele é importado, a lã, e dessa lã, né, é feito esse tênis. Ele tem uma série de características benéficas de controle térmico, ele é super macio, né? Eu tenho um desse aqui, comprei ele há muito tempo atrás, e é um tênis que eu tenho até hoje, uso muito, acho que vale muito a pena, tá? Então, assim, é uma ação, uma iniciativa. Esse projeto aqui, né, ou essa empresa, ela foi criada em 2017 e ela trabalha, né, a valorização da lã. Essa lã, como eu comentei, a lã merino, né, eles importam ela da Itália. E uma característica, né, desse tênis é que ele é difícil achar as lojas físicas, ele é majoritariamente distribuído, né, de forma digital, então você vai pelo site. Eles têm hoje tênis, eles têm uns chinelos também bem interessantes, eles têm outros produtos. Essa empresa, né, tem notícia aqui, já fatura aí na ordem de 20 milhões, né, então é uma empresa que tem um grande potencial aí no Brasil, e quem tiver interesse aí de adquirir um tênis
confortável, que tenha conforto, né, térmico em termos de calor e frio, eu recomendo. Um outro produto, né, que aí já envolve ovelha de leite é a queijaria Rima. Né? A queijaria Rima está em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Né? Ela trabalha com leite de ovelha, mas hoje também tem alguns outros que eu já comento a respeito de outros produtos que eles estão fazendo agora. Então aqui o portfólio, né, queijos maturados, queijos com mofo branco, Bursan, né, eles têm uma vasta linha. Eu recentemente ganhei um presente de uma aluna. O doce de leite aqui, ó, tem um doce de leite hoje de 3 leites, né, leite de cabra, ovelha e vaca. Então são diferentes produtos que eles têm produzido. Né, eles têm outras ações, por exemplo, de visita com crianças na propriedade, né, ações de aprender a confeccionar os produtos como uma experiência. Então eles estão aí dentro de diferentes linhas, né, seja do turismo, hoje eles têm um espaço para receber as pessoas e comercialização dos seus produtos também no mercado, principalmente de São Paulo. Um outro, né, dentro da linha de cabra, né, de leite cabra, é a Caprilat. A Caprilat ela é uma captadora hoje e processamento de leite de cabra no Brasil. Não existe, né, não conheço nenhuma ou captadora no caso do leite de ovelha, mas esse aqui, no caso da Caprilat, né, ela atende hoje praticamente todas as regiões, ela entrega em todas as regiões do Brasil, então ela tem uma malha de captação grande do leite, processamento e distribuição. Né? Então, se você hoje for ao mercado, provavelmente você vai achar um leite da Caprilat. Ela, né, hoje pertence ao Laticínio Regina e é uma importante, né, empresa hoje aí que viabiliza a distribuição de leite cabra hoje no Brasil, leite principalmente o HT. Um outro produto aqui envolvendo a lã, né, a lã não, a fibra de caprinos, né, que é a Cachemir Brasil. Isso aqui é uma página, né, que foi criada por um profissional, né, que trabalha na área, que fez mestrado, doutorado, hoje é pós-doc no estado de São Paulo, né, que é a Lia Coelho, né, que aqui, se vocês quiserem, depois vocês podem acessar o perfil dela aqui. Ela desenvolveu uma estratégia junto com a iniciativa Têxtil, com a indústria têxtil, né, de avaliação e caracterização desse fio, né, desse pelo de caprinos. Né, e o que ela encontrou? Né, que esse pelo das cabras, né, ele é mais fino, né, e ele tem uma característica extremamente desejada, e existe hoje uma iniciativa de valorização para a produção da fibra de cachemir, né, a partir desses caprinos nacionais. Então, assim, é um projeto que ele tem potencial, mas nesses últimos anos, né, principalmente ano passado, eu não vi outras iniciativas ou se está tendo aí uma captação, mas só destacando que existe um potencial e a gente teria condições de produzir isso com base nos nossos caprinos, né, Boer, Sunny. A escovação desses animais poderia ser captado esse pelo e depois ele seria processado pela indústria. Tá? Então há um grande potencial que poderia ser trabalhado desde que haja um incentivo de governo, de iniciativas privadas. Então, assim, há infinitos exemplos, né, de projetos aí que vão envolver essas estratégias de preço e valor. Tá? Então, o que eu deixo aqui de indicação? Né? Esse é um projeto que é responsabilidade do Luciano. Né? O Luciano tem feito visitações, ele fez visitações no estado de Minas Gerais, desde universidades, institutos, produtores de caprinos e ovinos nos mais variados locais, trazendo as suas histórias. Né? E eu recomendo fortemente que vocês vejam, olhem esses projetos e vejam ali a opinião, a visão desses produtores, desses professores. Eu acho que ali a gente tem um vasto material que está sendo construído, né? Ele recentemente está agora numa etapa que vai envolver o Espírito Santo, imagino que ele deva depois ir para outros estados. E esse projeto ele é muito interessante para que ganhe visibilidade e também para que as pessoas possam conhecer outros produtores, conhecer esses produtos, conhecer, né, um pouco mais aí da caprino e ovino que está dentro da nossa região, principalmente a região sudeste, e espero que também haja outras iniciativas em outras regiões do Brasil. Tá?
Para a gente ir para o finalmente aqui, né, fechar essa conversa, eu queria deixar alguns destaques aqui dessa relação de preço e valor. Né? Normalmente, quando a gente está trabalhando com preço, isso eu falei lá, né, bastante, mas vou deixar destacado aqui, nós temos a necessidade de buscar escala, porque normalmente margem, quando eu trabalho com preço, é baixa. E quando eu estou trabalhando com valor, eu estou trabalhando num produto de diferenciação, e quando a gente busca diferenciação, dificilmente a gente vai conseguir ter uma escala. Tá? Então, preço, eu tenho escala, valor, eu vou ter diferenciação, produto único. E aí, nesse cenário, né, o que a gente pode pensar? Em atividades que são remuneradas pelo preço, é importante buscar minimizar o meu custo de produção. Tá? Então eu preciso minimizar meu custo de produção e ter escala, como eu comentei lá anteriormente. Para o quê? Aumentar a receita do meu negócio. Né? Se eu tenho uma boa receita, aí a gente consegue depois discutir um pouco mais o nosso próximo tópico, que é rentabilidade. Em negócios que eu tenho diferenciação, né, que é a questão do valor, eu vou ter que proporcionar ao cliente uma experiência que o surpreenda. Eu preciso ir além da expectativa. Preciso criar ali um fator que faça valer a pena o dinheiro que ele está gastando. Tá? Então esse é um desafio e aqui eu não consigo ter escala. Nesse sentido, o que eu vou destacar aqui que é importante como mensagem final? Não há uma estratégia não é melhor do que a outra. Tá? Não há uma melhor estratégia. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Então, eu tenho como ter um bom projeto que está com foco em preço e eu tenho como também ter um projeto que está com foco em valor. Tá? Normalmente, negócios que possuem diferenciação não tem escala. Estou sendo repetitivo, mas eu acho que isso é importante. Negócios com escala devem minimizar seus custos e tentar ter alguma diferenciação para agregar margem. Tá? O que eu estou querendo destacar aqui? Por exemplo, assim, a gente tem alguns exemplos na área de ovinho de corte e também de leite. Então vamos pegar um exemplo de ovinho de corte. Se eu tenho um cordeiro jovem, bem padronizado, com uma idade ali de cento e poucos, 120 dias, com um lote muito padrão, com um volume bom, o que eu tendo a ter com o meu cliente que está me comprando? Um valor agregado que ele vai, em vez de pagar R$15, ele vai me pagar R$15,50. Então eu estou conseguindo agregar uma margem ali de 50 centavos. Essa que é a ideia quando eu estou colocando essa questão de negócios que tem preço, mas se eu conseguir ali ter algum grau de diferenciação mínimo, eu vou conseguir agregar algum valor. E aí, para fechar aqui, né, negócios em escala, eles podem influenciar mercados globais. E negócios com produtos diferenciados, eles vão influenciar mercados locais. E para a gente fechar essa conversa aqui, né, o que eu acho que vale a pena a gente destacar? Se você pensar hoje no contexto da ovino e caprinocultura no Brasil, nós somos muito dependentes hoje de negócios com diferenciação ou de negócios locais para que haja uma valorização e uma disseminação do que é um produto de cabra, do que é um produto de ovelha, um doce de leite, um queijo maturado, um queijo fresco, entre outros produtos que a gente vê em diferentes locais com suas regionalidades, e eles vão formando ali uma rede de potenciais consumidores e vão educando essas pessoas. Só que dentro de um cenário, quando a gente discute, por exemplo, a gente vai ver esse tema de cenário mundial, existe uma demanda para o cenário mundial. Existem hoje grandes países com populações gigantescas que demandam produtos de caprino e ovino. A grande questão é que esses mercados, eles demandam um volume gigantesco que só com escala eu consigo atender. E aí esses negócios, eles tendem ou eles necessitam aparecer. Hoje, existem alguns negócios que estão indo nessa direção, mas a gente ainda vê poucas propriedades aonde a gente está falando de escala para atender, por exemplo, um grande frigorífico em volume, ou que a gente tenha um conjunto de produtores que consiga atender, por exemplo, uma demanda da Arábia Saudita ou da China ou de qualquer um desses países para o volume que eles demandam. Então hoje, nosso mercado ele ainda é muito embrionário para a gente ver propriedades que possam atender ao mercado mundial. Mas esse é um caminho natural. Então eu estou fazendo essa reflexão no sentido de que nossos produtores hoje,
eles devem pensar em negócios mais regionais, e à medida que for estruturando cadeia, que for ganhando corpo, a tendência é que a gente vá para mercados mais globais, ou a gente vá para o preço. O desafio é que a gente vê muitos produtores hoje com uma linha de preço, sem a devida gestão, e muitas das vezes não sabe se está conseguindo pagar o seu negócio. Tá? Então fica aqui esse alerta e fica essa reflexão aí sobre como eu deveria, né, poder montar aí a minha estratégia. Tá? Então, no próximo vídeo a gente vai discutir um pouco sobre a questão de rentabilidade, que aí eu encaixo essa relação aí de receita, preço e investimento. Então, um abraço, até o próximo vídeo.